Opa, galera Peralta, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um bagulho que eu já queria fazer há muito tempo, que é um projeto aqui que é super especial na minha vida. Hoje nós temos aqui pra falar do famoso Máquina do Tempo, o álbum do Matuê, que pra mim é, marcou minha vida, marcou o trap brasileiro, marcou a música brasileira. Pra mim foi o primeiro álbum real de trap. Foi o primeiro álbum assim. É. Foi o primeiro álbum de trap mesmo que bombou aqui no Brasil. E fez a galera engolir que o trap ia ser o futuro da música brasileira. E eu que sou muito fã, não teria como não vir comentar. Primeiro eu vou comentar sobre o conceito do álbum, vou comentar um pouco sobre quando ele foi lançado e o contexto em que foi lançado, e depois a gente parte para cada música, explicar cada música e comentar sobre as minhas favoritas aqui desse canal, desse álbum no caso. Primeiro, vamos comentar um pouco sobre quando ele foi lançado. Ele estreou dia 10 de setembro de 2020. Eu estava tirando férias indevidas, porque estava na quarentena. Então, ele lançou esse álbum, todo mundo tava em casa, trancado, né? Meio que ele lançou esse álbum na quarentena, então eu acredito que por isso foi o maior lançamento, a maior estreia de todos os tempos, por conta disso. Porque quando ele lançou esse álbum, tava todo mundo trancado em casa. Ele superou aqui com esse álbum, galera, álbuns populares do Brasil, como tipo Cantores Sertanejo, Anitta, ou até de outros países também. Ele conseguiu superar com tanto de visualizações que o Matuê acumulou. Todas as músicas ficaram no top 7 do YouTube, só pra vocês terem ideia. Não que hoje eles não façam isso, mas só que naquela época era muito maior, tá ligado? Pelo menos, eu vejo que na época de Máquina do Tempo é uma época que simboliza algo muito mais gigante, tá ligado? Lógico que hoje em Estranho, em 333, é muito diferente, né? Só que Máquina do Tempo foi tipo o ápice do trap no Brasil pra mim. Eu vou falar assim, de tanto em visualizações, tanto em popularidade, tanto em furar a bolha. Máquina do Tempo fez isso, tá ligado? Então tava todo mundo em 2020 dentro de casa, não podia sair, não podia falar com ninguém, não podia fazer porra nenhuma. E aí o Matuê lança esse álbum perfeito, que é um álbum utópico. Por isso que eu acho que ele conversa muito com essa questão da pandemia. A gente estava vivendo uma distopia, na verdade. A gente está vivendo uma distopia, uma crise, uma loucura. Todo mundo morrendo e tal. E o Matuê lança esse álbum para simbolizar isso, né? Essa distopia que está acontecendo. Enfim, qual é o contexto desse álbum? O Matuê disse que fez esse álbum inspirado numa história, se eu não me engano, de um santo, alguma coisa assim, que ele veio e ele viajou no tempo meio que para salvar a humanidade. E ele tanto que a cor roxa vem desse santo, dessa coisa que ele se inspirou, que esse santo ele, enfim, né? Ele veio para salvar a humanidade. Não sei muito mais como comentar. Ele viajou no tempo para salvar a humanidade, é uma lenda que tem, e ele se inspirou nessa lenda para criar o álbum. Então esse álbum tem muito essa questão de ficção científica, viagem no tempo, tanto pelos clipes que você consegue ver, né, que são viagens no tempo. Eu vou tentar explicar um pouco da história da lore do álbum. Pelo que eu lembro é o seguinte: todo álbum aqui ele tem uma sequência. Primeiro, o mundo começa a se perder, o mundo começa a ser destruído, numa distopia, um apocalipse, né? E aí existem pessoas do bem lutando contra pessoas do mal, e o Matuê tá lutando contra a versão dele ruim. Então é o Matuê bom lutando contra a versão ruim dele, o que já é muito simbólico e muito significativo, né? Tipo, muito filosófico, você lutar contra a sua própria versão ruim. A versão ruim dele, que é a 666, que tanto que tem essa música 77666, é ela que quer destruir o mundo, entendeu? E ele é o 777, as coisas boas. E ele tem que lutar contra essa versão ruim dele, que aparece que aparece aqui, né? Tudo que ele escreve de Aqui é a versão ruim dele, aqui é a versão boa. Então a versão boa dele tá destruindo a Terra, tá destruindo o mundo, e ele tem que lutar contra essa versão ruim dele, entendeu? A versão boa tem que lutar contra a versão ruim. Hoje eu tô complicado pra falar. Mas acaba que a versão ruim consegue meio que destruir o mundo, como a gente vê aqui cabo se atrás, né? esconde. Ela consegue destruir o mundo. E por conta disso, o Matuê tem que
voltar na máquina do tempo pra salvar todo mundo dessa distopia, dessa destruição. E essa é a história do álbum. É tipo a versão ruim dele tentando destruir o mundo, fazendo um apocalipse. E durante todo o álbum é ele tentando lidar. E aqui na máquina do tempo ele volta no tempo. E aí ele vai pra antes. E tem todas essas brisas de voltar no tempo, de lado bom, lado ruim. E a destruição do mundo. E isso eu acho muito foda, porque são todas coisas muito filosóficas, muito significativas. O seu lado bom lutar contra o lado ruim, entendeu? Como se o seu lado ruim fosse um super vilão, uma coisa super destrutiva. Porque o nosso lado ruim nos destrói, tá ligado? Destrói. Aí todo mundo tem o seu mundo. Vamos tentar. Eu vou tentar fazer uma relação. Todo mundo tem o seu mundo dentro da sua mente, né? E muitas vezes o vilão desse mundo nosso, da nossa mente, no mundo que a gente construiu, da nossa percepção da realidade, somos nós mesmos. É o nosso lado ruim que cria pensamentos negativos, que nos destrói, tá ligado? Nos destrói a nossa autoestima, destrói as coisas ruins, né? Tanto que, se a gente for ler na letra aqui, tem o 777, que é o lado bom falando, depois entra o 666, e por aí vai, entende? Porque é uma questão de você lutar contra as coisas ruins, lutar contra o egoísmo, o egocentrismo, contra os exageros, a luxúria, para você poder ser alguém melhor. E eu acho que é isso que 777, 666 significa. As pessoas não foram focar no negócio de demônio, mas eu acho que o demônio aqui são os demônios que a gente carrega dentro de nós, né? Os demônios da negatividade, do ego, da luxúria, do prazer, do vício, do tratar as pessoas ruins, entendeu? Esse é o demônio que o Matou quer trazer aqui. É o demônio da nossa mente, e a nossa mente é o nosso mundo, entende? Então, esse acaba que o lado ruim dele domina o mundo e destrói o mundo, e ele tem que voltar no tempo, né? Pra poder resgatar as coisas boas, né? Pra poder fazer com que o mundo se torne a utopia, né? Que ele almeja ser em antes e em Venchapá. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Todos os elementos são muito foda. Os elementos visuais desse projeto são magníficos. Eu acho, nossa, cara, super bem produzido. E parece que foi ontem que esse cara lançou esse álbum, cara. Parece que foi ontem que ele lançou esse álbum. De tão icônico que ele é. Ele é um clássico do trap. Se pá, um dos maiores clássicos do trap. Ele é um dos álbuns mais importantes do trap brasileiro. E isso é trap brasileiro. Mateus Brasileiro Aguiar, que ele traz o que vai ser no futuro, hoje, é feito aí o trap brasileiro. Porque ele consolida o trap aqui no Brasil. O trap nordestino. O trap com raízes da música brasileira, tá ligado? Então, eu acho isso muito foda. Matuê merece todo o mérito da fodice. Sem contar aqui, eu tô explicando toda a história, a coisa filosófica. Mas às vezes você só quer escutar uma música. E todas as músicas desse álbum são boas. Todas. Você não vai escutar nenhuma dessas 7 músicas e vai falar, nossa, que música horrível. Cada música tem um significado e cada música vai te tocar de alguma forma. Porque é muito bom. E como eu disse, parece que foi ontem que foi lançado esse álbum. Eu lembro de que eu tava lá vendo quando estreou, eu já era muito fã de Matuê, eu tinha tipo 12 anos, mas eu já era muito fã de Matuê. Eu tava lá quando ele lançou esse álbum e eu fiquei tipo vendo aquele álbum e falando, caralho, mano. Ele, tipo, eu senti que algo ia mudar na música, tá ligado? Que o trap ia mudar. E realmente mudou, porque o Matuê, ele foi um dos primeiros que trouxe o álbum trap com conceito, com história, com storytelling, com tudo isso, tá ligado? Não existia muito. Primeiro que já não existia muito álbum de trap, né? Lógico que tinha gente que já fazia tal, só que um álbum de trap não existia, principalmente álbum de trap com conceito. Existia muito álbum de trap, mixtape e tal, só que poucos que tinham história. E o Matuê foi um dos primeiros que veio e trouxe essa questão. E hoje a maioria dos álbuns de trap hoje tem história, tem um storytelling, uma coisa a ser contada. E é isso, galera. Essa foi minha análise sobre Máquina do Tempo. Eu sou muito fã desse álbum aqui pra mim, até hoje, depois de 333 e Estranho. Eu só acho que eu sou muito saudosista, então continua sendo meu álbum favorito. E, cara, isso aqui é clássico, isso aqui mudou o mundo da música, mudou a forma como a galera brasileira enxergava o trap, porque muitas vezes ainda a galera enxergava como, nossa, isso aí é palhaçada. E o Matuê veio pra falar, não, isso aqui é coisa séria, isso aqui tem história, isso aqui tem todo um trabalho por trás, uma produção.
E eu vou subir no prédio, o Travis Scott vai divulgar meu álbum no Twitter. Tudo isso, campanhas de marketing gigantescas, pintar um prédio, entendeu? A parede de um prédio em São Paulo, cara. O cara é o GOAT, né? Vamos falar o maior do trap brasileiro, porque o Matuê, ele é o maior do trap brasileiro. E é louco como um cara que veio de Fortaleza, de Nordeste, de um lugar que muita gente do trap aqui não dá bola, tá ligado? Porque o rap era muito São Paulo SP, tá ligado? São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo SP é foda. SPRJ. E o trap, ele veio pra acabar com isso. Jovem Dex, Matuê, Brandão, Will, Teto, todos esses caras do Nordeste vieram pra falar, ó, calma aí. O Nordeste é foda. O Nordeste é um dos lugares que, se pá, tem a maior raiz brasileira do mundo, com a cultura brasileira. É o Nordeste, tá ligado? Então, ó, nós tá no jogo também, nós tá na parada, entendeu? Porque era SPRJ e BH que mandava no rap, nessa cena do hip hop. E aí eu acho que o trap ele chega e fala, ó, a gente vai mostrar aqui que o Nordeste também manda nessa parada. E que a gente vai ser os maiores. E hoje, o trap nordestino, pra mim, é o maior. O rap nordestino é o maior do Brasil, tá ligado? Você pode perceber aí. Lógico que no underground a gente tem várias galera de SP, tá ligado? Que faz um trap muito bom. Mas o trap, eu acho que ele tem uma conexão muito forte com o Nordeste, parça. Não sei porquê, mas eu acho que as gírias combinam. Até na forma que ele fala em Essal. E eu queria comentar isso também, que aqui no Máquina do Tempo, o Matuê traz muito a raiz nordestina dele. Gírias nordestinas, de Fortal, de onde ele foi criado. Da cultura dele, tá ligado? Ele traz muito isso é muito foda, entendeu? E é isso, mano. Só palmas pra esse cara que mudou a indústria musical brasileira, pro cara que revolucionou o trap no Brasil, pro cara que popularizou, pro cara que alcançou o mainstream, o cara que ajudou o Brasil a crescer, entendeu? Na questão musical, na questão do hip hop. Com certeza o Matuê é um dos maiores expoentes do hip hop, tirando o trap. Tipo, do trap ele é o maior, a gente já sabe disso, mas e do hip hop? Ele é um dos maiores, um dos caras que mais, entendeu? Fez a música do jeito que é. E o que eu mais admiro do Matheus Aguiar brasileiro, no Matuê, é a criatividade desse cara. Esse cara é muito criativo pra criar ideias, pra fazer videoclipes. Tudo é muito bem feito. Palmas pra Matuê. Esse cara é foda, esse cara merece melhor toda a atenção do mundo, porque o que ele fez pela musicalidade de trap no Brasil, pouca gente fez. Lógico que a gente tem aí o Jovem Dex que já fazia trap, mas o que ele faz com esse álbum aqui, ele muda, é, ele muda tudo, tá ligado? Então, Máquina do Tempo pra mim é muito especial, é um álbum que eu sempre vou escutar, é um álbum que quando eu tô chapando, tô, né, dando uma chapadinha, eu sempre gosto de escutar porque até hoje ele se comunica comigo. Tem músicas que são muito profundas, que se comunicam com você. Tem músicas mais de festa, como Gorila Roxo, Gulândia. Antes vai ser mais reflexivo. 777 666 vai ser mais reflexivo. Máquina do Tempo vai ser mais reflexivo, tá ligado? Então tem música pra todo mundo nesse álbum aqui. Se você quer escutar uma música na festa, coloca Máquina do Tempo, tá ligado? Se você quer uma coisa mais reflexiva, vai em 77 666, tá ligado? Que vai. Tem música pra todo mundo nesse bagulho aqui. E é isso. Palmas pra Matheus Brasileiro Aguiar, o expoente do trap brasileiro, o maior do trap brasileiro. Sem dúvidas, o cara merece. O cara merece tudo isso, tá ligado? E saudades dessa época. Não que eu não goste das músicas do Matuê atual, adoro as músicas do Matuê, ainda mais Estranho aí que lançou, eu vou fazer vídeo sobre Estranho, mas o que essa era do trap de 2020 foi, acho que nunca vai voltar, né? A gente tinha Sidoca, o clã no auge, a gente tinha Sidoca, a gente tinha Matuê lançando o álbum dele super majestoso, lembrando que ele vem aqui de um hiato de. Ele ficou, tipo, um ano sem fazer música, desde Kennedy, tá ligado? E aí ele volta com o álbum, né? Então a gente tem. Nessa época que a gente tinha Sidoca, Jovem Dex, Matuê fazendo música. Cara, pra mim, eu acho que foi a melhor época do trap, tá ligado? Aqui no Brasil. Cara, que coisa magnífica essa época. Dá emoção só de lembrar. Como eu queria voltar a esse tempo de 2020. Porque o trap aqui era muito mais autêntico do que hoje. Hoje o trap eu acho muito genérico, tá ligado? Lógico que tem um ou outro que se salva, lógico. Sim, 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 eu concordo. Mas assim, eu sinto. Antigamente era. Tudo era autenticidade, tá ligado? Eu acho que antigamente a autenticidade era muito maior. E a qualidade
E o cuidado com os trampos era muito maior antigamente. Não sei se vocês percebem da mesma forma. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas análises aqui. Eu podia analisar faixa por faixa, né? Vocês sabem, Cogulândia vai falar aí sobre um lugar aí onde se come cogumelos alucinógenos e se fica bem. Antes vai falar sobre o passado, que o Matuê queria voltar no que era antes, no começo da carreira dele, pra relembrar os bons momentos. Assim como eu tô falando que eu queria voltar em 2020 pra escutar o trap de 2020, em 2020. O Gorila Roxo vai falar um pouco sobre festa, né? É uma música muito mais de festa, de Vem Chapar é uma música assim que eu acho que é muito de meditação. Você pode meditar escutando ela. 777-666. Essa é a música sobre a dualidade do bem e do mal. Essa vai falar um pouco sobre a vivência nordestina, a vivência de Fortal, a vivência da rua de Fortal. E Máquina do Tempo é uma festa, é uma música bem de festa, mas é que ele fazendo uma análise sobre a carreira dele, né? Esse final, eu queria um carro, agora eu posso ter 10, tá faltando um vaga. Tô bombando no top 10, dominando a rádio. Ninguém vai me parar, nada mais vai me parar. Mas em tema que apertado. Se ela não quer me ligar, eu não tô ligado. Mas o amor dela queima forte, pum baseado. Ela vai desligar, mesmo se eu não me ligar. Faz uma reflexão sobre a carreira dele, sobre a máquina do tempo. Ele volta pra ver a vida dele, né? Ele comenta sobre. É foda esse álbum, cara, é indefinível. Então é isso, comentei sobre cada faixa, dei minha opinião sobre o álbum. E é isso, galera. Que álbum majestoso esse álbum aqui, pra mim, um dos mais importantes do Brasil, tá ligado? E é isso, galera. Você que gosta de trap aí, tá ligado? Desde 2020, eu gosto de trap desde 2019. Escutar o trap nacional. Escutava já Jovem Dex, tá ligado? Matuê, desde aquela época. Você que viveu essa época, mano, comenta aqui, cara. Relembra comigo como foi bom essa época do trap de 2019, do trap de 2020, como era bom cada música que era lançada por cada artista, como a autenticidade era muito maior, tá ligado? Comenta aqui. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e ouçam Máquina do Tempo mais ainda. É isso.